Brax faz grandes revelações em entrevista exclusiva ao GE. A gente vai falar sobre a ambição do acesso, premiação, planejamento 2023. O Vasco já tem data definida para quando possa trazer as primeiras contratações. Vamos falar também sobre elenco, sobre as ambições da 77 para o ano e também do Paulo Brax. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o Raniel. Vai continuar no time? Não vai continuar? A gente vai falar sobre isso porque, olha, pode ser que ele continue. E vamos falar também sobre Carlos Palácio, que voltou mais fininho. Olha, a galera tá olhando nas redes sociais, a gente vai trazer até a imagem, tá mais fininho. E também sobre Ryan. Como é que anda a renovação de Ryan? O Paulo Brax que tá comandando essa situação? Não é? A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas! Aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E pra você que tá chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, um amigo te enviou esse vídeo, você achou a gente aí quando tava rodando pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Eu sou o Comentaléo e aqui a gente traz informações, opinião, análise, resenha, tudo que envolve o Vasco tá aqui diariamente. E é um prazer imenso ter você junto com a gente, hein? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Comentaléo. Olha, antes de trazer as informações, Paulo Brax deu uma entrevista muito esclarecedora, muito boa, gostei. E a gente vai analisar essa entrevista dele porque ele deixou algumas coisas aí que já pra gente ter um norte sobre o que pode ser o Vasco no futuro com a 77 no comando. Mas olha, o Vasco treina hoje, né, no CT, Moacir Barbosa, e define qual time vai mandar contra o Novo Horizontino. Provavelmente durante a tarde deve sair a lista de relacionados e a gente vai trazer na nossa live pré-jogo que a gente faz hoje à noite. Mas há uma expectativa muito grande sobre o que vai ser o sistema ofensivo do Vasco. Raniel sai, Nenê vai continuar. A única certeza que a gente tem é o seguinte: Jorginho treinou bastante nesses 2 dias que teve no CT o sistema ofensivo, finalizações, movimentação, cruzamento, jogadas ensaiadas, foram todas treinadas durante esses 2 últimos dias, essa quinta e sexta, para que o Vasco não tenha o mesmo problema que o Vasco teve contra o Londrina no último jogo em São Januário. A ordem é um time que sufoque e que desde o início mostre para o Novo Horizontino que o Vasco está em casa e que as coisas não vão ser fáceis. O Vasco sabe que o Novo Horizontino tem um bom desempenho, principalmente quando joga contra as equipes do G4. O próprio Vasco teve a sua primeira derrota contra o Novo Horizontino, mas entende que é o seguinte: o Vasco está em casa, o Vasco tem a chance de se perpetuar no G4 e poder até nas 2 próximas rodadas já definir o acesso. Então o Vasco vai para cima, extremamente ofensivo, com mudanças ou não. Há uma expectativa aí se o Raniel sai, aí o Aguinaldo assume como 9, o Figueiredo deve continuar na equipe, o próprio Bruno Tubarão já corre por fora para assumir uma vaga na equipe também, e o Uri volta ao time, mas o que a gente sabe é o seguinte: Jorginho quer o time em cima, com a rotação lá no alto, porque é preciso o Vasco ganhar o seu jogo. E para esse jogo tem uma novidade: o Vasco já começará aí na situação das premiações. O Paulo Brax, inclusive, confidenciou que desde o jogo contra o Náutico já ficou certo que essas premiações já seriam liberadas para os jogadores. E a partir desse jogo contra o Novo Horizontino, o jogador já deve começar aí a ter a parte repartida essa situação de premiações que estavam pré-definidas, como eu falei, desde o jogo contra a equipe, contra o Náutico. E para entrar já nesse assunto, daqui a pouco eu falo de Ryan, daqui a pouco eu falo sobre a situação também envolvendo o André, porque o Paulo Brax falou uma coisa que eu já tinha dito aqui para vocês, mas a gente vai seguir aqui. O Paulo Brax deu uma entrevista muito esclarecedora ao GE e eu tirei algumas partes imprescindíveis aqui para falar com vocês. A primeira coisa, sobre acesso. Foi perguntado a ele, né, porque o Josh falou que se não fosse o acesso hoje, que no ano que vem poderia ser e tal, e qual era a ambição do Paulo Brax. O Paulo Brax falou que entende a posição do grupo, mas que ele, Paulo Brax, como homem forte do Vasco, quer o Vasco na Série A do ano que vem, e que seja o último acesso do Vasco, porque ele não quer que o Vasco caia mais. Perguntado sobre a situação de como o Vasco virá para a temporada 2023, e aí ele cravou o Vasco na Série A para disputar a Copa do Brasil e ter time competitivo, um time que não brigue mais para cair, um time que vai brigar pelos títulos também, brigar na parte de cima e ser competitivo já a partir de 2023. Perguntado sobre a situação envolvendo reforços,
deixou claro, né, que trabalha muito bem com análise de mercado, que análise de mercado é o seu aliado. Quem conhece o Brax há muito tempo sabe disso. O Brax é um analista de formação, ele é formado como analista, ele gosta muito de trabalhar com análise de mercado e que trabalha com análise de mercado próximo a ele. E falou o seguinte, que já tem algumas situações? Tem! Mas espera, o foco hoje é o acesso, não tomará nenhuma posição de ir à frente, de contratação, até o Vasco estar no acesso. E que espera que até o dia 7 de novembro o Vasco já esteja definida mais de 70% dessas situações que o Vasco quer. O Vasco está no mercado, a gente já falou isso, mas que o Vasco quer esperar toda a definição envolvendo a Série B. Isso é importante, por isso até a premiação que ele falou, que é algo importante, que já não tinha sido debatido antes, mas que foi importante debaterem essa situação e que o Vasco irá, aí a partir do dia 7 de novembro, tomar todas as situações envolvendo renovação, contratação e outras situações do planejamento 2023. E mais para deixar bem claro, gente, porque muita gente às vezes não entende. Só vai tomar as decisões no dia 7? Não, óbvio que se o Vasco subir antes, o Paulo Brax vai ter a tranquilidade de trabalhar antes do dia 7. Mas o dia 7 é um data prazo, porque no dia 6 acaba o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas óbvio que se o Vasco tiver uma definição antes, o Vasco começará antes a tomar essa situação. Falando também sobre o Andrei, o Paulo Brax foi bem claro que nessa temporada o Andrei não sai. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, uma coisa que por feeling eu falo. Pela forma que o Andrei vem jogando, pela forma que o Andrei está, pela forma que o Tottenham e o Newcastle, pela forma que o Newcastle está chegando muito forte no Andrei, eu diria que mesmo com o Vasco, com dinheiro, com a 7-7, seria quase 10% a chance do Andrei continuar no Vasco para a temporada 2023. Promete ser uma das brigas mais fortes do mercado esse final de ano, porque o Andrei está muito bem cotado, gente. O próprio Paulo Brax fala sobre isso, que os analistas de mercado do mundo estão de olho em Andrei. E Andrei hoje é a menina dos olhos do futebol do Vasco, vamos dizer assim. Então, cara, eu diria uma coisa. Eu acho que Andrei será uma das maiores transferências do Vasco e que dificilmente eu acho que o Vasco consegue manter o Andrei até o final do ano que vem. Eu acredito muito. Pode ser até que ele passe nessa primeira fase aí, joga o primeiro semestre, mas muito difícil ele acabar a temporada 2023 no Vasco, porque o cara tá muito cotado e a galera vai vir em cima em peso, porque tem muito time querendo o Andrei. Sobre a situação de Ryan, ficou bem claro o seguinte, que a 77 Partners tá deixando isso na mão do Rodrigo Dias. O próprio Paulo Brax fala sobre isso, que ele tá mais no bastidores, que é a base que tá tomando conta disso. Por quê? Porque é um jogador da base. Quem é hoje o diretor da base é o Rodrigo Dias. Então essa negociação está sendo levada, conduzida pelo Rodrigo Dias. Essa deve ser a situação envolvendo o Ryan, mas provavelmente a gente deve ter uma renovação, até porque o Ryan quer ficar no Vasco, os familiares do Ryan querem ficarem no Vasco também, e isso não deve ser um impeditivo. Perguntado sobre elenco, 38 pessoas no elenco, vai ser difícil, hein? O Vasco vai ter um elenco muito mais enxuto em 2023, até porque o Paulo Brax não gosta de trabalhar com elencos muito inflados, o próprio falou. Sobre o Carlos Brasil, ele disse, Carlos Brasil permanece como gerente e que ele assumiu um cargo que não estava disponibilizado no Vasco, um cargo que estava vago, mas que a expectativa é que o Carlos Brasil deve permanecer no Vasco como gerente, mas não aquele cara que toma decisão. O próprio Brax deixou claro diversas vezes, eu sou o homem forte do futebol do Vasco. Uma entrevista muito animadora, que espero, né, que as coisas sigam dessa forma ou até melhor. Aquele abraço, tamo junto, até a próxima e valeu!